Bom, gente, eu e minha equipe vamos apresentar sobre Pierre Bouverie. E a minha equipe é composta por eu, Luan, Divino, Rafaela e Larissa Campos. Fique com a apresentação e espero que gostem. Bom, Pierre Félix nasceu na cidade de Deguin, interior da França, em 1930 e morreu em 2002. Veio de uma família camponesa muito pobre. Iniciou seus estudos básicos em sua cidade natal. Após terminar seus estudos, ele se mudou para Paris, onde estudou na Faculdade de Letras aos 21 anos de idade. Em 1954, se formou em filosofia e iniciou sua vida profissional como professor em Moulins. Sua carreira sofreu uma interrupção por conta do serviço militar obrigatório, que enviou para a Ásia. Aproveitando isso, ele assumiu o cargo de professor de letras da capital do país. Bom, ele foi um importante sociólogo e pensador francês. De volta a Paris, Pierre Bourdieu, assistente de Raymond Aron, importante filósofo, sociólogo e comentarista político da França, na Faculdade de Letras de Paris. Foi no mesmo ano, em 1960, que se tornou membro do Centro de Sociologia Europeia, no qual ocuparia o cargo de secretário-geral. 2 anos depois, seu retorno à França marca também o início de sua volumosa produção científica. Sua publicação entre as décadas de 1960 e 80 o caracteriza como importante sociólogo do século XX. A repercussão de suas reflexões o leva a lecionar importantes universidades do mundo. Pierre Bourdieu destacou-se por propor uma crítica sobre a formação do sociólogo, buscando o que ficou identificado como sociologia da sociologia, com sua vasta produção intelectual. Pierre Bourdieu recebeu o título de doutor honoris causa em três importantes instituições da Europa: na Universidade Livre de Berlim, em 1989, na Universidade de Johann Wolfgang Goethe, em 1996, e na Universidade de Atenas, no mesmo ano. Pierre Bourdieu faleceu no dia 23 de janeiro de 2002, na cidade de Paris. Pierre Bourdieu tornou-se referência na antropologia e na sociologia. Suas reflexões dialogavam tanto com as esferas de Max Weber como as de Karl Marx. Adotando a nomenclatura de construtivismo estruturalista, Bourdieu argumentava que há estruturas objetivas no mundo social que podem coagir a ação dos indivíduos. Partindo do princípio anterior, destaca-se uma das questões mais importantes apresentadas no pensamento de Pierre Bourdieu: a análise de como os indivíduos incorporam a estrutura social, legitimando-a e reproduzindo-a. Seu mundo social era construído sob 3 conceitos: campo, hábitos e capital. O primeiro representa um espaço simbólico no qual os confrontos legitimam as representações. É o poder simbólico que classifica os símbolos de acordo com a existência ou ausência de um código de valores. O conceito de hábitos discorre sobre a capacidade dos sentimentos, dos pensamentos e das ações dos indivíduos de incorporar determinada estrutura social. Já o capital representa o acúmulo de forças que o indivíduo pode alcançar no campo. Pierre Bourdieu é o autor dos subconceitos de capital social, capital cultural, capital econômico e capital simbólico. Todavia, essas estruturas são construídas socialmente. Por outro lado, Pierre Bourdieu rejeitava a dicotomia subjetivismo-objetivismo nas ciências humanas, dizendo que as relações sociais estão numa relação dialética. O momento objetivo e subjetivo das relações sociais estão numa relação dialética. Existem realmente estruturas objetivas que coagem as representações e ações dos agentes, mas estes, por sua vez, na sua cotidianidade, podem transformar ou conversar as tais estruturas. Uma das mais importantes questões na obra de Bourdieu se centraliza na análise de como os agentes incorporam a estrutura social, ao mesmo tempo que produzem, legitima e reproduzem. Bom, o sociólogo francês dedicou parte significativa de seus mais de 40 anos de vida acadêmica
aos estudos no campo da educação, tendo o exercício influenciar as gerações de intelectuais de diversas áreas, mas principalmente aos que dedicaram sobre os estudos de educação. O sociólogo sempre manteve uma concepção pessimista em relação à escola e ao sistema educacional, uma vez que ele entendia como uma grande ilusão, afirma que o sistema escolar é um facilitador de mobilidade social, quando na verdade a escola se demonstra como um ambiente onde todas as diferenças de classes não atenuadas e assim coopera para a conservação social. Essas são as ações que posteriormente fundamentam afirmações sobre legitimidade das desigualdades sociais e meritocracia. Hoje eu vou falar sobre as principais obras de Pierre Bourdieu. Eu e minha equipe separou algumas principais obras dele e entre elas a primeira é a Reprodução, de 1970. Foi a primeira principal obra de Pierre Bourdieu. A segunda é a Distinção, de 1979, que fala sobre como a violência simbólica ela separa os indivíduos, né? Ela faz essa distinção dos indivíduos. Lembrando também que são várias e várias e várias obras, né, do autor, milhares, se eu não me engano. E essas só são as principais, as mais lembradas no Enem, no vestibular e nas escolas, né? Temos também o Poder Simbólico, de 1989, e o poder simbólico, né, ou a violência simbólica, ela fala como as relações sociais elas são afetadas por uma força coletiva, uma agressão, influência e de poderes que não agridem o corpo do indivíduo. Não é uma agressão direta, é uma agressão de ordem moral, de uma ordem emocional, de uma ordem psicológica. E ela não é tangível, ela não é sensível, tocável. Pierre Bourdieu, ele fala que tudo isso faz parte de um campo da socialização que veio sendo internalizado no mundo de maneira de ver, nas pessoas, né, e no mundo, de uma maneira de ver e de se portar em um determinado ambiente. Somos coagidos muitas vezes e pressionados para adotar uma postura ou um comportamento que não é o nosso próprio comportamento, mas pela pressão indireta da sociedade, somos, entre aspas, né, obrigados a se adequar a esses comportamentos e a ter essas posturas. E pode se mostrar também mais forte a violência simbólica no racismo, na xenofobia, no bullying, no preconceito linguístico. Isso é bem mais visível, né? E tudo isso é hierárquico, né? Uma coisa hierárquica, não é de agora. Anos e anos e anos atrás foi se estendendo esses pensamentos e essa coisa de um poder julgar o outro no bullying por ser melhor, por ser pior a outra pessoa, ter essas comparações que fez até hoje a gente seguir essa linha de raciocínio. Todas as obras de Pierre Bourdieu, elas são interligadas, é uma junção, isso é incrível, é uma junção de Max Weber com Durkheim e Marx, né? E a denominação masculina, ela tá junto com o poder simbólico, peço desculpa, tá? Junto com o poder simbólico e a violência simbólica. Como eu falei, as obras são interligadas. E a denominação masculina e a superioridade masculina, ela analisa a construção simbólica da superioridade masculina. Então, ele não fala sobre o feminismo e sobre o masculino. Como eu falei, o Bourdieu ele introduz a violência simbólica na denominação masculina, na superioridade masculina. Porque quando você pensa em violência, você pensa em violência física, violência corporal, de murros e tapas. Já no simbólico, ele já está falando
de fatos psicológicos, de fato social, de fato emocional, alguém se impondo sobre um outro alguém, ofendendo ou até mesmo ferindo a dignidade de um outro alguém, ou estabelecendo uma espécie de clausura, uma espécie de posse sobre o outro. O Bourdieu, ele mostra os fatos dessa forma, né? Onde a mulher é a estrutura feminina que é colocada dentro de um contexto como um ser oprimido, né? Que realmente é um ser oprimido pelo homem e pela sociedade. Pierre Bourdieu, ele fez uma pesquisa na sociedade chamada Cabela, que tem uma cultura androcêntrica, que faz com que a sociedade ela seja extremamente arcaica, extremamente tradicional, extremamente conservadora, e que é tudo bem colocado, né? Entre alto, baixo, melhor, pior, superior, inferior, homem, mulher. E a denominação masculina era extremamente forte e transparente. Isso era bem mais visível, bem mais visível nessa sociedade. E aqui, essa estrutura é vista tanto no Ocidente quanto no Oriente, qualquer parte do mundo. Só que a gente acostuma neutralizar essas coisas que não são comuns. Um exemplo disso neutralizar e naturalizar essas coisas que não são comuns. E um exemplo disso é a remuneração, né? O salário, que as mulheres elas recebem bem menos do que os homens na maioria das vezes. E essa hierarquia, né? E essa denominação masculina, ela pode também ser reproduzida por mulheres, onde as mulheres, elas podem, como elas são a sociedade mostra para ela todo, entre aspas, como tem que ser, ela muitas vezes mesmo sem querer, ela reproduz esses atos, essas falas também, né? E essa obra de Bourdieu, ele fala tanto dos homens quanto das mulheres, né? Afeta os dois lados. Os homens, eles são cobrados para assumir uma posição de chefe, de liderança, e a mulher sempre, sempre, sempre um papel secundário. Isso é para se pensar, não é? Os homens, eles sempre é cobrado para ter a capital, né? A capital mais alta do que o da mulher. Você pode pensar nisso quando você escuta o médico e a enfermeira, o piloto e a aeromoça, o empresário e a secretária. Você sempre observa e escuta pessoas falando tendo essa visão, mas quando a mulher ela é mais alta, falando de capital ou de cargo do que o homem, isso quebra totalmente as paredes da superioridade masculina, né? Que também é conhecida como machismo hoje em dia. E você percebe e cai na real totalmente, e isso é incrível e totalmente real, porque quando você escuta uma médica e um enfermeiro, um piloto ou pilota fêmea, não sei, até mesmo para você ver, eu nem sei falar, e a aeromoça ou aeromoço, talvez não tenha o termo, e é diferente, entende? A empresária e o secretário, você não é acostumado a escutar esses tipos de cargos, entre aspas, também trocados, porque isso não é visto na nossa sociedade assim. Peço desculpa, né? Acabei. Peço desculpa por ter me estendido um pouco, mas é porque as obras dele são muito interessantes e ele é muito interessante, é um cara incrível e eu me arrependo de não ter conhecido sobre ele antes, que ele foi um cara totalmente incrível. Não tem outra palavra a não ser incrível. E desculpa. Beijo, até a próxima e é isso. Obrigada por tudo. Espero que tenha gostado. Peço desculpa por ter me estendido um pouco, mas é porque as obras dele são muito interessantes e ele é muito interessante, é um cara incrível.